você faria se alguém que você confiasse se transformasse em seu pior pesadelo? Este é o tema central do caso de Wilfried e Angélica, um casal alemão cujos atos de violência deixaram marcas profundas e levaram ao horror em uma pequena cidade chamada Höxter. Essa história aterrorizante chocou a Alemanha e o mundo. No dia 21 de abril de 2016, por volta das 23 horas, serviço de emergência recebe uma ligação onde uma mulher dizia que uma amiga estava convulsionando. Eles estavam parados em um ponto de ônibus em um Opel Corsa. Quando os paramédicos chegaram, perceberam imediatamente que a mulher precisava de tratamento urgente. Ela estava muito desnutrida e hipotérmica. A dupla Wilfried e Angélica, ao serem questionados, disseram que ela havia adoecido subitamente. Contudo, as respostas vagas não convenceram os médicos. Apesar dos esforços da equipe médica, Suzane não resistiu e faleceu na manhã de 22 de abril de 2016. A causa da morte foi confirmada como hemorragia intracraniana e complicações causadas pela hipotermia. A partir daí, o que se descobriu foi algo completamente bizarro e assustador. Wilfried Wagner nasceu na Alemanha em 1970. Ele cresceu ao lado de sua irmã, em um ambiente marcado pelo medo constante gerado por seu pai, que era alcoólatra e violento. Esse comportamento abusivo deixou traumas permanentes nos dois jovens. Assim que atingiu a idade escolar, Wilfried teve que frequentar uma escola especial devido a problemas de aprendizagem. Na verdade, ele tinha dificuldades consideráveis de leitura e ortografia. No início dos anos 1980, a mãe de Wilfried encontrou um novo parceiro e se mudou com os filhos para a fazenda desse homem, o que inicialmente parecia uma oportunidade para uma vida melhor. No entanto, a aparente paz durou pouco. O novo parceiro também se revelou abusivo, explorando intimamente Wilfried e sua irmã quando a mãe não estava presente. Ele ameaçava os dois se tentassem contar a alguém sobre o abuso. Por medo, Wilfried, aos 10 anos, não se atreveu a contar à própria mãe sobre os abusos. Ele e sua irmã carregaram a dor em silêncio. Anos mais tarde, quando Wilfried atingiu a maioridade, ele tentou várias vezes encontrar uma saída da fazenda. Ele aceitou várias tarefas que exigiam trabalho físico e tentou se qualificar em áreas como treinamento de cães e mecânica. No entanto, todas as tentativas de viver de forma independente fracassaram, e ele teve que voltar à fazenda repetidas vezes. Wilfried Wagner conheceu Micaela em 1991, quando tinha 21 anos. O relacionamento deles foi de curta duração, mas eles mantiveram contato mesmo após a separação. 3 anos depois, em 1994, Wilfried conheceu Anja S., uma mulher que encontrou um anúncio de namoro que ele havia colocado em um jornal local. Rapidamente, eles se apaixonaram e decidiram se mudar para Paderborn. No entanto, a felicidade inicial do casal logo se dissipou à medida que o comportamento de Wilfried se tornava cada vez mais instável e agressivo. Apesar da violência crescente, Anja acreditava que poderia mudar seu parceiro, um pensamento que a levou a permanecer ao seu lado. A situação piorou após o casamento. Wilfried tornou-se extremamente violento, chegando a agredir Anja com luvas de boxe e queimá-la com objetos do dia a dia, como um secador de cabelo e um isqueiro. Um episódio marcante ocorreu quando ele pressionou um ferro quente contra a coxa e o antebraço de Anja durante uma discussão. As tensões aumentaram ainda mais quando Micaela, a ex-namorada de Wilfried, se juntou ao casal. Anja, forçada a ceder seu espaço no lar, passou a dormir no sofá. Micaela não apenas se tornou uma presença indesejada, mas também uma cúmplice nas agressões. Sob a influência de Wilfried, ela zombava e humilhava Anja, encorajando seu ex-parceiro a perpetrar atos cada vez mais cruéis. Um dos episódios mais horríveis ocorreu em 20 de setembro de 1994, quando Wilfried forçou Anja a se despir e deitar no chão. Após tentar violentamente usar um tampão de borracha como arma sexual, ele conseguiu violar Anja, com Micaela assistindo e rindo do ato brutal. Após esse ataque, Anja enfrentou sangramentos severos por mais de 2 semanas. A sorte sorriu para ela quando sua família, preocupada com seu silêncio, a resgatou das garras de seus agressores no dia seguinte ao crime. Finalmente livre após semanas de terror,
Anja denunciou Wilfred e Micaela às autoridades. Durante o julgamento, ambos negaram as acusações, alegando que Anja havia se ferido sozinha. Contudo, o tribunal não aceitou essa narrativa e, em agosto de 1995, Micaela recebeu uma pena de prisão suspensa de 1 ano. A prisão suspensa é uma forma de oferecer uma segunda chance ao condenado, especialmente em casos onde a infração não é considerada extremamente grave, enquanto Wilfred foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão. Durante o período em que estavam detidos, Micaela deu à luz um filho, mas Wilfred não assumiu a paternidade após sua libertação. Angelica nasceu em 1968, em uma pequena cidade na Alemanha. Ela cresceu em uma família tradicional e, em muitos aspectos, sua vida foi descrita como comum e estável durante os primeiros anos. No entanto, com o tempo, surgiram alguns sinais de comportamentos problemáticos. Angélica era conhecida por ser uma pessoa reservada e, durante a adolescência, começou a desenvolver um certo isolamento social. Não há muitos relatos sobre abusos ou grandes traumas em sua infância, mas sua vida pré-Wilfred parecia estar dentro do que se esperava de uma mulher jovem em sua situação. Angélica conheceu Wilfred W. em 1999, após a mãe de Angélica divulgar que sua filha precisava de um marido. Wilfred viu a postagem e se interessou pela mulher de 30 anos. A conexão entre eles foi rápida, e logo eles começaram a namorar. Wilfred, que já havia apresentado comportamentos manipuladores e abusivos, encontrou em Angélica uma pessoa suscetível ao controle e manipulação. Em 1999, Angélica e Wilfred se casaram. No início, o casamento parecia ser comum, mas logo os comportamentos abusivos de Wilfred começaram a dominar a relação. Ele foi descrito como alguém extremamente controlador e agressivo, tanto físico quanto psicologicamente. Ele isolava Angélica, ditava suas ações e forçava-a a cumprir ordens de maneira opressiva. O comportamento manipulador consistia principalmente em regras e exigências estranhas, como preparar refeições em um determinado horário do dia. Se, por algum motivo, Angélica não cumprisse as obrigações impostas pelo homem, a mulher teria que responder por seus atos em interrogatórios que duravam horas. Se o resultado da conversa não agradasse Wilfred, ele muitas vezes batia na esposa como punição para lhe ensinar uma lição. Em 2003, o casal se muda para a pequena vila de Schlangen, localizada em Höxter-Bosseborn, onde residem cerca de 512 pessoas. Apesar do tamanho reduzido da comunidade, onde todos se conheciam, Wilfred e Angélica evitavam qualquer envolvimento com os moradores. Wilfred começou a isolar Angélica de sua família e assumiu total controle sobre suas ações, exigindo permissão até mesmo para atividades básicas, como comer ou ir ao banheiro. Caso violasse alguma regra imposta, Angélica era obrigada a redigir pedidos de desculpas ao marido. Em atos de submissão, ela foi levada a cometer ações cruéis contra seus próprios animais, como cortar o pescoço de seu cachorro e colocar seu gato em uma secadora, o que resultou na morte do animal, seguindo as instruções de Wilfred. Angélica, no entanto, via essas situações como manifestações distorcidas do amor do marido, pois ele nunca a matou, mesmo quando teria a oportunidade. Com o tempo, Wilfred se cansou da esposa e passou a procurar novas companheiras através de anúncios em jornais. Angélica, apesar de separada oficialmente de Wilfred em 2003 por questões financeiras, continuava a conviver com ele e desempenhava o papel de redigir e responder anúncios em seu nome. Mesmo após o divórcio, que visava evitar responsabilidades financeiras e acessar certos benefícios, Wilfred manteve outros relacionamentos breves, usando anúncios e serviços online para conhecer novas mulheres. Katy, uma mulher de 38 anos, acreditou ter encontrado uma nova chance de vida ao responder a um anúncio de Wilfred em um jornal. As primeiras conversas foram cativantes, e ela se sentiu rapidamente atraída pelo homem que parecia atencioso e articulado. Em pouco tempo, Katy aceitou mudar-se para a casa de Wilfred, onde ele morava com Angélica. Sem levantar suspeitas, ele disse a Katy que Angélica era sua irmã, e ela aceitou a explicação sem questionamentos.
Logo após sua chegada, Wilfried começou a mostrar uma personalidade diferente. Ele sugeriu que Kat deixasse seus documentos pessoais sob os cuidados dele, e a partir desse ponto, sua vida passou a ser controlada pelo casal. Aos poucos, Wilfried e Angélica conseguiram transferir o endereço de Kat para o deles, e a pressionaram a pedir dinheiro à sua família, especialmente aos avós, obtendo milhares de euros para suas despesas pessoais. Kat permaneceu semanas, depois meses, isolada na casa, presa sob uma constante ameaça. Ela fazia o possível para seguir as regras de Wilfried, sabendo que qualquer deslize resultaria em mais castigos. Depois de cerca de 9 meses sob intenso sofrimento físico e psicológico, em maio de 2009, uma mudança significativa em sua vida ocorreu. Durante uma ameaça de Wilfried, que insinuou que poderia matá-la, Kat percebeu que precisava fugir. Em um ato desesperado, ela conseguiu escapar através de uma pequena janela do banheiro e se refugiou na casa de um vizinho, onde finalmente foi resgatada, com o apoio de seu irmão. Apesar da experiência traumática, Kat decidiu não registrar queixa contra Wilfried e Angélica, determinada a seguir em frente sem reviver os horrores que enfrentou. Porém, essa decisão permitiu que o casal continuasse com suas práticas abusivas. Angélica, por sua vez, percebeu que sua situação física poderia ser menos penosa enquanto houvesse outra mulher em cena. Isso encorajou o casal a prosseguir com seus métodos, repetindo o padrão e atraindo novas vítimas através de anúncios semelhantes ao que Kat havia respondido. Christel, uma das primeiras vítimas conhecidas da chamada Casa dos Horrores de Höxter, respondeu em 2011 a um anúncio colocado por Angélica. Nele, um suposto fazendeiro procurava uma parceira para um relacionamento sério. Sem imaginar as intenções sinistras por trás do anúncio, Christel rapidamente desenvolveu sentimentos por Wilfried e aceitou viajar com ele e Angélica, que se apresentava como sua irmã. No início, a relação parecia promissora, e Christel, sem perceber o estado deplorável do apartamento, ajudava nas tarefas e cuidava dos animais, planejando até reformas no local. No entanto, a situação logo mudou. Wilfried e Angélica, movidos por ciúmes e desejo de controle, passaram a abusar fisicamente e emocionalmente de Christel. Angélica, em especial, atacava Christel durante excessos de raiva, usando spray de pimenta e agredindo-a fisicamente. Wilfried, por sua vez, manteve Christel aprisionada, retirou seus pertences, trancou a casa e a humilhou, forçando-a a usar uma coleira e forçando a se rastejar amarrada. O casal submeteu Christel a abusos extremos, incluindo deixá-la exposta ao frio do inverno com pouca roupa e a agredir violentamente, em uma ocasião quase sufocando-a até a perda de consciência. O martírio de Christel durou 3 meses, até que Wilfried e Angélica decidiram libertá-la, exigindo antes que ela assinasse um documento atestando que havia permanecido lá voluntariamente e que seus ferimentos eram acidentais. Após finalmente ser liberada, Christel, temendo novos ataques, reforçou a segurança em seu apartamento, mas continuou a receber mensagens de Wilfried, que a ameaçava e tentava convencê-la a retornar. Apenas quando trocou de número, ela conseguiu finalmente paz de seus agressores. Em 2013, Annika, uma mulher de 33 anos com uma infância estável e boas relações familiares, respondeu a um anúncio de namoro de Wilfried. Ao contrário de outras vítimas que já tinham passados mais conturbados, Annika vinha de um ambiente seguro e amoroso, mantendo um vínculo próximo com sua mãe e irmãos mais velhos. Depois de algumas semanas de contato diário, trocando mensagens e conversas pelo telefone, Annika desenvolveu confiança em Wilfried e, após 2 meses, decidiu se mudar para morar com ele, levando consigo seus 2 cachorros. Assim que Annika se mudou para a casa em Höxter, Wilfried começou a manipulá-la, tentando afastá-la de sua família. Ele restringiu seu contato com a mãe, permitindo apenas mensagens ocasionais, e logo a incentivou a pedir dinheiro para a mãe, com desculpas como a necessidade de um novo carro ou de cuidados veterinários para seus cães. Ao longo do tempo, a mãe de Annika transferiu aproximadamente 25 mil euros para a conta da filha, acreditando estar ajudando-a. Com o tempo, Wilfried conseguiu convencer Annika a ficar noiva e, em pouco tempo, eles se casaram em 18 de outubro de 2013.
Esse casamento foi realizado em segredo, e a mãe de Anika só soube da mudança de sobrenome da filha quando Anika lhe enviou uma mensagem de voz. Logo após o casamento, Wilfred intensificou o isolamento, proibindo Anika de manter qualquer contato com sua família quando a mãe decidiu parar de enviar dinheiro. Ele a forçou a assinar um documento que lhe dava total controle sobre as decisões e propriedades de Anika, proibindo também qualquer contato com a mãe e outros familiares. Depois do casamento, Anika foi obrigada a viver apenas para satisfazer Wilfred, submetendo-se a regras rigorosas e sempre preparada para cumprir suas vontades. Questionar qualquer ordem resultava em punições físicas. Embora ela tentasse contornar seus erros com pedidos de desculpas por escrito, na maioria das vezes o castigo era físico. Inicialmente, Anika tentava resistir às agressões, mas com o tempo, o abuso frequente e brutal que sofria acabaram por quebrar sua resistência. Wilfred não mostrava piedade, abusando de Anika sem hesitação. Ele torcia seus dedos, a estrangulava e a chutava, obrigando-a a cair no chão. Em uma ocasião, ele queimou sua pele com água escaldante a 70 graus Celsius. Angélica, sua ex-esposa, também participava frequentemente dos abusos, desferindo socos no rosto de Anika e aplicando choques elétricos com um dispositivo de controle remoto. Angélica chegou a filmar alguns desses abusos, inclusive durante momentos em que Wilfred a forçava a realizar atos humilhantes. Eventualmente, Wilfred passou a considerar os cães de Anika como incômodos e ordenou que Angélica se desfizesse deles. Cumprindo a ordem, Angélica estrangulou o galgo até a morte e abandonou o pastor alemão a quilômetros de distância, deixando o animal para trás. Anika passava a maior parte das noites acorrentada a um aquecedor, dormindo no chão sem coberta ou travesseiro. Após meses de tortura e espancamentos contínuos, seu corpo começou a exibir os efeitos do abuso. Ela comia cada vez menos, seu estado de saúde piorava a cada dia e sua energia estava completamente esgotada. Eventualmente, ela ficou tão abalada pela violência física e psicológica que desistiu de tentar escapar ou resistir, renunciando-se ao seu destino. Cerca de 3 semanas antes de sua morte, Wilfred e Angélica decidiram trancar Anika no porão da casa, aonde ela ficou exposta ao frio e acorrentada a uma banheira. Embora ainda tenha sido autorizada a circular pela casa durante o dia, sempre sob supervisão, Anika já estava visivelmente debilitada, sofrendo e com dificuldades para caminhar. Em uma ocasião, Angélica abriu a porta dos fundos e tentou que Anika saísse de casa e se jogasse embaixo de um trem, questionando se ela teria coragem de fazer isso. Anika, usando todas as suas forças, rastejou até a porta, mas ao tentar se apoiar no batente, acabou caindo no chão do quintal, sem conseguir andar. Wilfred arrastou-a de volta para dentro, colocou-a novamente na banheira do porão e acorrentou-a para evitar que ela fugisse. Após 14 meses de intenso sofrimento, Anika faleceu devido aos ferimentos. Para esconder o corpo, Wilfred e Angélica o colocaram em um freezer por 4 semanas. Depois o serraram em partes menores e queimaram os restos em um forno. As cinzas foram misturadas com areia e espalhadas pela cidade em locais onde não chamavam atenção. Nos 5 anos seguintes, o casal publicou centenas de anúncios de namoro, atraindo inúmeras vítimas com promessas de relacionamento. Calcula-se que, ao longo dos anos, até 30 mulheres podem ter sido vítimas de Wilfred e Angélica. No entanto, a tragédia de sua última vítima em 2016 foi o que finalmente levou à descoberta dos horrores homicídios dentro da casa em Höxter. Suzanne teve uma infância marcada por desafios e perdas profundas, criada por uma família adotiva que enfrentou muitos sofrimentos. Após 2 casamentos frustrados, Suzanne encontrou um anúncio de namoro deixado por Wilfred em um jornal, o que a levou a conhecê-lo. Em poucas semanas, ela se mudou para a casa que ele dividia com sua suposta irmã. A princípio, a relação parecia tranquila e sem problemas. No entanto, logo vieram à tona os comportamentos perturbadores de Wilfred e Angélica. As primeiras agressões começaram de forma menos intensa. Wilfred, por exemplo, torcia os dedos de Suzanne e a agredia com tapas no rosto. Em outros momentos, ela era obrigada a carregar sacos pesados de ração sob o olhar e as filmagens de Angélica e Wilfred, que pareciam se divertir com seu sofrimento. O abuso, infelizmente, escalou rapidamente. Wilfred sujeitava Suzanne a agressões físicas constantes e a mantinha amarrada,
dormindo no chão da sala. As amarrações contínuas fizeram suas mãos incharem tanto que ela perdeu a capacidade de se alimentar sozinha. Com o passar do tempo, sua saúde se deteriorou, limitando gravemente sua mobilidade. Nas noites finais, Suzanne foi forçada a permanecer amarrada em uma banheira no porão frio, em condições desumanas. 4 dias antes de sua morte, em 18 de abril de 2016, Suzanne conseguiu escapar brevemente e foi vista por uma testemunha nas redondezas da casa. A pessoa a descreveu como frágil e debilitada, com uma aparência que lembrava uma paciente de câncer após quimioterapia, o que a preocupou. Apesar disso, Wilfred e Angélica rapidamente a capturaram, e mesmo sendo alertados por um transeunte de que ela precisava de ajuda médica, levaram-na de volta para dentro de casa. Em 20 de abril, durante uma caminhada pela cozinha, Suzanne tropeçou e caiu, golpeando-se violentamente na cabeça ao bater em um móvel. A lesão causou sangramento interno e dificuldades respiratórias, mas Wilfred e Angélica optaram por levá-la ao porão, esperando que melhorasse. Na manhã seguinte, contudo, perceberam a gravidade de sua condição e, com receio das consequências de chamar ajuda médica, decidiram simular um acidente. Eles colocaram Suzanne no carro, parcialmente vestida, e tentaram levá-la de volta ao apartamento dela. Durante o trajeto, o veículo apresentou problemas, obrigando Angélica a parar em uma estrada. Desesperada, Angélica ligou para os serviços de emergência. Quando os paramédicos chegaram, perceberam a gravidade dos ferimentos de Suzanne e a levaram para o hospital. No hospital, médicos identificaram múltiplos sinais de agressão e hipotermia, além de graves infecções. Ao serem questionados, Wilfred e Angélica tentaram ocultar suas identidades e minimizar a situação, mas o estado da vítima e suas respostas inconsistentes levaram o hospital a chamar as autoridades. Apesar dos esforços médicos, Suzanne faleceu no dia seguinte, em 22 de abril, devido a hemorragia intracraniana e hipotermia, consequência de uma série de abusos que acabou por tirar sua vida. As investigações policiais sobre os crimes de Wilfred e Angélica em Höxter revelaram uma série de provas contundentes, incluindo pertences das vítimas, registros eletrônicos e vestígios de tortura. Na casa, foram encontrados restos mortais de Annika, evidência essencial para confirmar os atos brutais cometidos. A prisão do casal revelou ainda que outras 7 mulheres haviam sofrido abusos nas mãos dos acusados, que atraíam vítimas vulneráveis, emocionalmente frágeis e em busca de recomeços. Durante o julgamento, iniciado em outubro de 2016, emergiram detalhes perturbadores sobre a dinâmica entre Wilfred e Angélica, baseada em manipulação e violência. Enquanto Wilfred apresentava uma dependência emocional e tendências agressivas, Angélica, diagnosticada com traços narcisistas e manipulativos, revelou-se também ativa nos crimes. A defesa argumentou que Wilfred possuía uma deficiência intelectual, dificultando sua responsabilização plena, enquanto Angélica buscava justificar seu papel como vítima de manipulação. Em 2018, após um julgamento de 2 anos, ambos foram condenados por homicídio culposo, entre outros crimes, mas evitaram a prisão perpétua. Wilfred recebeu 11 anos, a serem cumpridos em um hospital psiquiátrico, enquanto Angélica foi sentenciada a 13 anos. Contudo, em 2020, uma nova avaliação considerou Wilfred apto para cumprir pena em prisão comum, e ele foi colocado em detenção preventiva, com a probabilidade de não ser libertado. A casa em Höxter, símbolo dos crimes, foi vendida à cidade por €1, demolida e deixada como terreno vazio, encerrando de forma simbólica os horrores ali cometidos.